Olá, então vamos aqui com mais uma reflexão, em substituição às palestras públicas que a nossa casa periodicamente faz. Estamos aqui agora apresentando mais um vídeo feito aqui nos nossos lares mesmo, nós que somos aqui ocupados com a tarefa das palestras. Então que Deus possa nos abençoar, nos amparar o coração, que possamos sentir a paz do Cristo em todos nós. O tema que hoje nós nos propomos a refletir é sobre dever. Dever que pressupõe para nós, espíritas, uma relação entre criatura e criador. Entre nós, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, junto a Deus. Me parece que essa relação, na perspectiva de nós, criaturas, em relação a Deus, me parece que a doutrina espírita vem avançar um pouco, vem contribuir para todos nós, no sentido de que vem nos explicar a necessidade de termos atos, deveres, muito mais do que devocionais. Isso não quer dizer que atos de devoção sejam atos equivocados. Que isso fique bem claro, que parece que alguns espíritas entendem que todo ato devocional é um ato errado, ou é um ato dispensável, vamos dizer assim. Essa questão foi debatida de maneira clara e evidente no Livro dos Espíritos, quando foi tratado sobre a lei de adoração. Nós sabemos muito bem que nós temos lá escrito no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, há o tratamento sobre leis morais. Nós temos lá estabelecidas para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, 10 leis morais, e a primeira lei em que Kardec se ocupa e que os espíritos respondem é sobre a lei de adoração. Tá? Então, na lei de adoração, nós temos lá na questão 649, bem claro, bem explicado, que é um princípio, ou seja, é da nossa natureza termos como princípio elementar da nossa personalidade espiritual, vamos dizer assim, um comportamento perante Deus. Ou seja, quais são esses princípios, então, que o Kardec vai tentar, os espíritos vão explicar para Kardec como que funcionam esses princípios elementares do comportamento humano perante Deus. E vai dizer, então, que é um sentimento inato da pessoa, do espírito encarnado ou desencarnado, e que a adoração ela é útil desde que amparada, ou seja, movida por sentimentos sinceros. Lá até diz que os sentimentos têm que vir do coração. Então, é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira contribuição que a doutrina espírita parece oferecer é exatamente esse ponto. Olha, nossos deveres perante Deus vão muito além do que comportamentos exteriores. Do que quantas vezes você vai ao centro espírita, das suas tarefas que você desempenha, dos eventuais cargos que você tem. Então é algo que desenvolve-se no nosso íntimo. Ou seja, é uma relação que a gente vai desenvolver, que o Cristo falou disso de maneiras mais diversas, não só o Cristo, como também os profetas do Antigo Testamento, vem nos explicar, inclusive, fazer uma relação, uma analogia, de que a nossa relação com Deus é semelhante a um casamento. Ou seja, envolve a nossa vontade também. Claro, a vontade de Deus é sempre a mesma, é imutável, é perene, é perfeita, é acabada. A nossa é que nós estamos desenvolvendo isso. Né? Então já vai o segundo, nessa linha de pensamento, já vamos para a segunda lição. Essa relação com Deus, então, ela é ambivalente. Como assim, Fernando? Ela tem comportamentos nossos, mas também nós vamos tentar compreender como que Deus se pronuncia a nós, que não é só dentro do ambiente religioso. Aliás, é muito mais complexo do que isso. Então, ou seja, entre aspas, a casa de Deus não é só o ambiente religioso, não só os locais sagrados, como o Cristo também deixou muito claro para nós na conversa que ele teve com a mulher samaritana. Né? Se vocês recordam bem, a mulher samaritana chega para Cristo, mas eu não estou entendendo, ela como samaritana, ela tinha um monte sagrado, ele como judeu, ele tinha outro monte sagrado. Fala, mas onde que eu então vou adorar a Deus? E Jesus deixa claro isso lá no Novo Testamento já. Nós adoramos verdadeiramente a Deus no nosso coração.
Ou seja, esses ambientes exteriores, esses templos, podem ser necessários, não tem nada de errado com isso, mas acreditar que só no templo que a gente vai ter essa relação com Deus mais íntima, isso é um equívoco. É um equívoco. Então essa relação é uma relação complexa, que vai demandar de nós alguns comportamentos. E alguém pode estranhar desde logo, porque vai pensar, peraí, a lógica de Deus é o quê? Ele sempre vai nos amar indistintamente, ou seja, independentemente do que a gente faz, né? Então, porque tudo para ele é uma espécie de graça, né? Tudo é de graça, vamos dizer assim. Né? Então Deus não fica esperando a gente, não fica naquela expectativa, vamos dizer, que para que ele seja completo ou que nos ame perfeitamente, precisa de algo mais de nós. Não é essa a percepção. A percepção é exatamente como que a gente vai desenvolver em nós essa relação com Deus a partir dos deveres. Como que nós vamos fruir, como que nós vamos aproveitar melhor essas bênçãos contínuas sobre nós. É como a chuva que cai. Né? A chuva cai perene. Ou seja, a gente pode aproveitar elas, pode chorar com elas, enfim, nós temos uma série de comportamentos que está dentro do nosso livre-arbítrio diante das leis divinas, diante do comportamento divino. Então aqui hoje é para a gente poder refletir um pouco, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ajudar profundamente sobre isso, refletir como que esses comportamentos que Deus espera de nós, que a gente chama de deveres, eles podem ser canalizados efetivamente em nosso favor. Como nós vamos beber dessa fonte de água viva da melhor maneira possível? Dito de outra forma, como que a partir da observância e da lucidez a respeito dos nossos deveres, nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Que é isso, aliás, né, que o Cristo mais se preocupou conosco, e é esse o foco do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que vai nos explicar sobre sabedoria prática. Ele vem nos ensinar aspectos morais, ou seja, como que na prática eu vou traduzir todos esses meus pensamentos religiosos em condutas que estejam coerentes com o que o Cristo nos ensinou. Então por isso que nós temos lá no capítulo muito conhecido no meio espírita, que é o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Lá vai nos dar, vamos dizer assim, a natureza humana, né, no sentido de que aquilo ali somos nós. Né? Tudo aquilo que está ali é tudo que a gente deve mirar na nossa vida, deve se guiar para a gente poder realmente nos direcionar da melhor forma. Então, ali vem para dar para nós uma dimensão dos objetivos. Não é à toa que, e na minha opinião, quando se trata especificamente do dever, nesse capítulo, eu compreendo que há ali um dos alicerces da doutrina espírita, particularmente do Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto livro, me parece ser um alicerce fundamental para nos direcionar, nos explicar, nos trazer uma compreensão mais precisa e mais profunda a respeito da nossa relação com Deus e como esses deveres repercutem diretamente na nossa felicidade ou infelicidade, ou seja, no êxito da nossa vida ou no pouco êxito da nossa vida. O que vai nos dizer lá? Nós devemos compreender primeiro. Aqui está dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, quando trata do dever, no capítulo 17, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. O dever é uma lei da vida. Então, e aí aqui na sequência ele vai tratar dessa questão. O que envolve então para nós o dever? O dever ele envolve então um aspecto que vai se voltar, ou seja, a gente cumprindo os nossos deveres. Isso significa uma melhoria apenas e tão somente pessoal, né? O dever então ele tem um aspecto que se envolve apenas com progresso individual e mais nada? Me parece que não. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um espaço, o dever é como se fosse, gente, um espaço de atuação que Deus reservou para nós na obra da criação. Um espaço delimitado, onde cada um, por meio do contexto familiar que se encontra, do trabalho profissional que exerce, na situação social que está, ou seja, na sua realidade pessoal, todos nós temos um espaço em que demanda de nós
nós direcionarmos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, para que cumpra, de acordo com esses desígnios do alto, esses deveres. Então é na nossa, ou seja, isso tudo é embasado, é relacionado nessa relação com Deus e nessa decisão pessoal que você assume, você decide assumir consigo mesmo esse compromisso de cumprir. Então, e aí fica muito mais, vamos dizer assim, não só lógico, mas dá um sentido muito especial aos nossos sofrimentos, às nossas dores, às nossas dificuldades. Porque, parem para pensar, se pensarmos que, se refletirmos ou se considerarmos em que nós temos que cumprir, nós temos que educar bem o nosso filho, porque ele vai ser uma pessoa de bem, ou nós vamos amar a esposa, amar o marido, nessa relação horizontal, porque eu tenho um dever para cumprir com ela. Então, se essa relação for só numa linha, vamos dizer assim, horizontal, entre espíritos, entre encarnados, é bem provável que ficaremos muito frustrados. Por quê? Porque quando esperarmos o retorno desses deveres que cumprimos, muitos de nós não vamos ter aquela expectativa que a gente deposita quando cumpre um dever. Então, por mais que você dedique, por mais que você use todo o seu potencial, canalize as suas melhores energias para cumprir determinado dever. E se você esperar que o mérito, o benefício desse dever venha por meio das criaturas, essa expectativa vai nos dar uma fragilidade, ou vai expor uma fragilidade muito profunda. Não vai ter sentido mais cumprirmos os nossos deveres. Daí a necessidade de a gente fincar de maneira muito forte que os deveres a gente cumpre numa relação que a gente tem com Deus. Ali a gente pode depositar as nossas melhores expectativas. Com o Criador, meus caros, nós não podemos ter nenhuma dúvida de que esse manancial de amor que é infinito, esse amor infinito, essa profunda bondade, esse conhecimento infinito que Deus tem sobre nós e gerencia a nossa vida, nos permite, sem ter medo, de depositar realmente todas essas expectativas nele. Então você faz o bem aqui na Terra, faz o bem, cumpre os seus deveres aqui nessa encarnação, e o seu resultado não vai ser da pessoa, vai ser de Deus. Isso nos dá uma leveza muito profunda. E o Evangelho avança aqui para nós, dizendo, um pouquinho adiante, que o dever, ele geralmente está ligado a uma ideia de gerar um incômodo em nós. Ele está atrelado a uma ideia de que temos que vencer alguns aspectos negativos ou imperfeitos da nossa personalidade para cumprirmos um dever. Então, muitos de nós, para cumprir o dever, você tem que invocar, ou você tem que vencer determinadas limitações que você tem no seu íntimo, como a preguiça, como o egoísmo, como a vaidade, como o orgulho, por exemplo, para poder fazer dar conta de cumprir. E, aliás, se Deus, olha só, tudo a partir desse vínculo com Deus nos nossos deveres. Se nós, então, entendemos que Deus é a suprema inteligência, esta inteligência, meus caros, ela está sendo aplicada para gerenciar a sua vida. Com isso, todos os nossos deveres estão nessa lógica que Deus é perfeito. Todos esses nossos deveres estão intimamente ligados às nossas necessidades. Que necessidades, Fernando? De vencer as suas imperfeições. Então percebam, se você tem uma tendência para a preguiça, é bem provável que você vai ser muito estimulado a trabalhar bastante, a ter aquele exercício contínuo do serviço. Se você tem uma tendência para a vaidade, é bem provável que os seus deveres vão suscitar em você, vamos dizer assim, virtudes, né, ligadas à humildade, por exemplo. Então vejam que está tudo umbilicalmente ligado, só que o cerne de todas essas questões ligadas a dever é aquela frase que Emmanuel falou para o próprio Chico Xavier no início do seu apostolado como um grande médium. Disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, o dever, ele realmente vai ser encarado em nosso íntimo como algo não só sério, mas sobretudo
com algo, sabe, que a gente vai entranhar em nós essa seriedade, ou vai tentar essa busca contínua em nós com obediência. Sabe, que muitos de nós, diante de um dever qualquer que tenhamos, estamos sempre a reclamar, estamos sempre a lastimar, que é muito difícil, que é muito pesado, que está muito complicada a vida, que mais uma dificuldade agora, agora apareceu outra. Então, o nosso comportamento diante dos deveres, muitas vezes, é um comportamento, vamos dizer assim, muito pouco coerente, ou muito pouco, vamos dizer assim, atrelado a essa ideia do sagrado, do divino em nós, sabe? Fica parecendo que quando temos uma dificuldade, Deus esqueceu de nós, quando é justamente o contrário, né? Porque nós devemos lembrar que Deus não tem boca, não tem língua, não tem ouvido, não tem olho, né? Então Deus comunica conosco como, Fernando? Nós sabemos bem, meus irmãos. Deus comunica com nós, como está lá em Boa Nova, em várias passagens, por meio das circunstâncias e das pessoas que nos cercam. Aconteceu algo? Opa, é Deus falando com você. Mas Fernando, a pessoa lá ela é terrível lá no meu trabalho, ela só sabe me espizinhar. Aquela questão que eu levantei atrás. Se você tentar analisar ou apreciar ou invocar valores nos seus deveres a partir dessa relação horizontal, você está fadado ao insucesso, meu caro. Se você olhar com outra perspectiva, lógico que não é para dar razão a quem comete erros, mas analisar na perspectiva de que, meu Deus, é o Senhor falando comigo, o que o Senhor espera de mim? Sabe, é uma postura em que nós vamos direcionando o nosso livre-arbítrio para corrigir focos, corrigir caminhadas nossas, sabe? Porque Deus ele não invade o nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, ele respeita, né? Tanto que o nosso processo de redenção começa, como está lá no livro Céu e Inferno, ele sempre vai começar no nosso arrependimento. Então, ou seja, arrependimento que é uma decisão pessoal. Com os deveres é a mesma coisa, Deus vai esperar. Ele não tem problema quanto a esperar. O tempo para ele não é problema. Agora, para nós já é. Então, quanto mais direcionarmos, ou quanto mais a gente olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas que nos cercam, olhar para as dificuldades, ao invés de enxergarmos ali atrás o que é o meu dever, tentar buscar, ou tentar entender, tentar compreender qual que é o meu dever ali naquela situação, não. Queremos negar. Queremos virar as costas para os nossos deveres. Então parece que Deus vai trabalhando conosco com uma inteligência muito profunda, que a gente não tem como medir, mas vai direcionando a nossa vida e muitas vezes em desacordo com os nossos projetos, e muitas vezes contrariando expectativas imediatas nossas, e é justo que fiquemos, vamos dizer assim, frustrados ou aborrecidos. Mas é aquele aborrecimento falando, não, peraí, eu tenho que perceber aqui o que Deus espera de mim. Né? Eu gosto de citar o exemplo de uma vez eu fiz uma cirurgia no joelho, e aí eu fiquei ali, eu passei nada mais que uma noite com dor, nada de muito, vamos dizer assim, excepcional, né? E doendo o joelho sem parar, e eu ali sozinho no quarto, e eu fazendo a oração contínua. Deus, tire essa dor de mim, por favor, eu preciso tirar essa dor, Nossa Senhora, que dor terrível, que dor péssima, como é ruim essa dor. E fiquei só na oração, uma oração contínua durante horas, pedindo para Deus retirar a dor. Eu fui perceber o equívoco disso, já era de manhã, de madrugada. É aquele trabalho silencioso que a gente vai meio que ruminando dentro de nós esse entendimento. Por quê? Qual que é a oração que Deus esperava de mim? Que eu fui perceber depois. Deus, o que o Senhor quer de mim com essa dor? O que o Senhor está conversando comigo que eu não estou entendendo? Qual dever que cabe a mim diante dessa dor? Porque o fato da gente pedir para tirar o obstáculo me parece muito mais uma espécie de revolta contra a palavra divina. Então, ao invés da gente ter essa postura, muitas vezes de querer, entre aspas, benefícios, no fundo, nós queremos fugir das nossas obrigações.
Veja como isso é grave, meus irmãos. Veja como essa nossa forma de pensar, a gente pode um pouquinho abrir um horizonte muito grande, porque muitos podem pensar agora, mas Fernando, eu não faço a menor ideia de quais são os meus deveres. Eu entendo, meu irmão, que isso pode acontecer com muitos. Então, aí agora vai um convite de mecanismos que a gente pode desenvolver para entender ou para perceber quais são os nossos deveres na vida. Primeiro ponto, prestar muita atenção quanto às nossas relações pessoais. Prestar atenção com esse olhar do Cristo. Como assim, Fernando? Ao contrário do que o materialismo vem nos convidar para uma ilusão de que a vida não é sofrimento, para que o que eu devo sempre esperar da vida são só benefícios, comodidades, etc. O convite aqui é o contrário, prestar muito atenção nas nossas dificuldades, nas pessoas que são problemáticas para nós, nas situações que nos levam a uma inquietação, as situações que nos levam a um verdadeiro caos, sabe? Aquela coisa de você não esperar aquilo, aquele inesperado, aquela coisa que você não sabe o que fazer. Prestar muito mais atenção nisso. Perceber como essas situações novas que nos aborrecem, que nos dificultam, que nos causam dor, esses obstáculos. Prestar muita atenção do porquê aquilo está ali. Não é para se alegrar, gente, não é para soltar foguete, não é para fazer festa, mas sabe, perceber essa linfa sagrada que está por trás de cada dor, de cada sofrimento. Perceber a importância, meus caros. Não tenha dúvidas, outro aspecto, não tenha dúvidas de que os nossos deveres estão intimamente ligados às nossas relações familiares. Intimamente ligados. Todos nós que somos pais, todos nós que temos os nossos pais, todos nós que temos irmãos, essas relações que nos unem, de uma maneira que a gente acha, né, que muitos acham, nós espíritos já sabemos bem que são relações que muitos de nós escolheram, outros não escolheram, mas são ligações, são afetos da alma, que vêm já de outras encarnações, muitos deles. Então, essas relações visam recomposição de elos muitas vezes. Nós sabemos muito bem que de várias histórias, de vários casos, não são todos, evidentemente, mas de vários casos em que vem do nosso lar, dentro da nossa casa, sob o mesmo teto, pessoas em que realmente nos causaram mal. Pessoas que nos fizeram mal e nós fizemos mal a elas. Então é natural, às vezes, uma indisposição. Então veja só, se você tem uma ideia mais clara desses deveres e tem essa visão que a doutrina espírita oferece das reencarnações, ora, se temos uma eventual indisposição ou antipatia com determinado parente, é ali que você tem que depositar suas melhores energias. Você tem que concentrar os seus melhores esforços, sabe? É nesse tipo de relação. Então, dar um novo significado ao sofrimento, à dor, perceber isso tudo com muito mais maturidade, sem desespero. E repito, gente, não é um negócio de passe mágica que você vai pegar o sofrimento, oh, que maravilha, Senhor, obrigado por esse câncer. Não é isso. Mas é perceber com maturidade, com seriedade, como que a gente pode enxergar o toque divino por trás de tudo isso. Isso não é fácil. Não é fácil por vários mecanismos que nós temos. Eu vou usar um exemplo aqui agora da história do filho pródigo, lá, da parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos. Nós sabemos lá de maneira bem rápida que o pai tinha dois filhos, um pai muito, vamos dizer assim, rico, e um filho mais novo pede para o pai a metade do que lhe cabe da herança, porque ele quer ir embora, quer abandonar a casa do pai. Né? E ele vai embora, o pai aceita, ele vai embora, dá a metade da herança, e ele gasta esse dinheiro todo rapidamente, e começa um sofrimento atroz, aí até que ele volta e o outro filho ficou na casa. E ele volta, o pai dele recebe com festa, o outro filho acha ruim. Então, de maneira muito resumida, é isso. Como é que nós podemos analisar essa questão toda nos deveres? Primeiro, o pai cumpre os seus deveres de maneira exemplar.
né? O pai nessa figura de linguagem aí, nessa parábola, funciona como se fosse possível percebê-lo como Deus mesmo, né? Ou seja, ele cumpre perfeitamente. Então ele entrega os bens, o patrimônio para o filho mais novo, sem questionar, amando-o profundamente, e recebe ele de volta também com festa, de uma maneira maravilhosa, e depois vai tentar consolar ainda o filho mais velho. Mas nós devemos analisar aqui para nós, de maneira mais profunda um pouco, os dois filhos sob essa ótica dos deveres. Primeiro ponto, o filho mais novo descumpriu claramente o seu dever perante o seu pai. Por quê? Porque ele abandonou o pai dele, porque ele exigiu uma herança de um pai vivo, ou seja, ele renunciou esse elo sagrado que é o elo que nos une, esse elo de parentesco, de filho para pai. Então ele tinha vários deveres como filho em relação ao pai, e ele resolveu descumprir todos eles e ir para longe. Perfeito? Então, esse dever está claramente visto e revisto. Qualquer um que olha de longe fala assim, nossa senhora, como esse filho pródigo é terrível, né? Como esse filho pródigo é uma pessoa má, né? Porque ele não cumpre os seus deveres. Isso aí fica claro, e aí começa o processo de redenção dele, no seu sofrimento, naquele momento em que ele decide, a partir do seu, quando ele vai, vamos dizer assim, no fundo do poço, e ele toma uma decisão de procurar o pai de volta, de tomar coragem, de perceber toda a bondade do pai e resolve voltar. E aí começa o processo de redenção desse espírito. Agora, o problema é o filho pródigo, o filho da casa. Por que é o problema para todos nós, meus irmãos? Principalmente para o religioso. Por quê? Porque muitos de nós estão convencidos, só porque é ativo em determinada religião, de que está cumprindo seus deveres. De que basta estar na casa do pai. E aí, o que ele estabeleceu como critério para ele? O filho mais novo. Eu sou melhor que o filho mais novo. E realmente ele é melhor mesmo. Só que ó, o tarrafo dele, tá lá embaixo. O sarrafo, né? Ele abaixou o sarrafo e aí fica tranquilo para ultrapassá-lo. Estabeleceu um critério que ele inventou para acreditar que na cabeça dele ele estava cumprindo seus deveres. Só que aquilo que eu falei lá no início, os nossos deveres, eles obedecem a um critério sagrado, um critério de Deus, que ele é imutável. Por isso a importância do capítulo 17 para nós. É falar, meu amigo, o critério é esse. Mas é alto demais, não tem problema. Nós temos a eternidade para chegar lá. Mas o critério está posto. O erro do filho da casa foi esse. E na hora da prova, uma prova besta. Bastava receber seu irmão. Bastava se alegrar com a alegria do pai. Né? Bastava ele não precisa, às vezes, é difícil o sentimento para esse irmão que abandonou e a tarefa para ele pode ter ficado mais pesada por isso. Mas para pensar, nem em relação ao sentimento do pai, ele estava cumprindo seus deveres. Ele não amava o pai, na verdade, o filho da casa. Ele só estava ali numa relação de retribuição, falando, não, aqui eu estou bem. Estou tendo amparo, estou indo na casa espírita, estou me sentindo muito equilibrado, estou muito bem. Tomo o passe, faço minhas atividades e está tudo bem. Então, a gente acha realmente, ou estabelece critérios em que acreditamos que basta determinados cumprimentos de ordem exterior para que sigamos bem. Então aqui eu quero chamar a atenção a partir desse exemplo, que para que cada um olhe para dentro de si, perceba esses critérios sagrados, esses critérios imutáveis, os critérios que o Cristo ensinou de uma vida bem-sucedida, e olhe para dentro de si. Não para se sentir fraco, não para se sentir pequeno, não. Mas para a gente olhar para a direção certa. Para a gente estabelecer o nosso critério, andar e caminhar a nossa vida a partir dessa pauta, vamos dizer assim, que demanda de nós esses sacrifícios diários. Olhamos já o sacrifício que está permeado do dever, um olhar, vamos dizer assim, de mais tranquilidade. Percebemos o Cristo de uma maneira muito maior. Então, tudo vai ressignificando na sua vida de acordo com a sua caminhada. De acordo com a percepção de que esses deveres sagrados que nós temos são o caminho que nos levam a essa felicidade que o Cristo prometeu.
Então que não percamos essa fé, meus irmãos. Fica o convite a todos para pensar, refletir profundamente a respeito dos seus deveres. Não adianta os espiritistas virem atrás de médiuns, por favor, me diga quais são os seus deveres. Não, meus caros, olhe para dentro de si. Faça a sua oração e faça de uma maneira mais sincera, questionando, não reclamando, não lastimando, não pedindo para retirar os deveres, mas antes perguntando: Pai, o que o Senhor quer de mim agora? Eu não estou entendendo. Então que a caminhada nossa possa ser essa caminhada luminosa, que encare o dever com aquela alegria interna, ou com aquela frase que está aqui no Evangelho: o homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo em causa própria. Que tenhamos essa compreensão, que todos se sintam amparados e consolados nos seus corações com essas reflexões. E fica indicada então a leitura do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.